2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. O texto vai ser projetado também para facilitar a leitura de alguns irmãos. Diz assim: a viva e eficaz palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos pensar, portanto, no tema o Evangelho da reconciliação. Esta palavra ela é muito rica para nós, é uma expressão cara à fé cristã. Reconciliação. Inclusive, é uma das expressões chaves para entender o conteúdo do Evangelho. Essa expressão reconciliação pressupõe que havia uma ruptura na relação. Reconciliar, trazer de volta, reatar algo que se perdeu. No caso aqui, um relacionamento entre Deus e o homem. Curioso notar que a história do mundo é uma história de conflitos, de guerras, de intrigas, de contendas, de inimizades entre pessoas, entre famílias e entre nações. O século XX, curiosamente, é conhecido como o século das duas grandes guerras que envolveram o mundo inteiro. A Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, que esse ano completou o centenário, foi uma guerra que matou milhões de pessoas. E, ao término daquela guerra, as vozes no mundo inteiro é que aquela seria a última guerra, porque ninguém seria capaz, ninguém sensato, de se envolver novamente numa guerra que estava provado que não levava a lugar nenhum e que só trazia destruição, dor, vergonha e morte para as pessoas, para o mundo inteiro. Não obstante a isso, 20 anos depois, aproximadamente, eclode a chamada Segunda Grande Guerra Mundial, e o mundo vê então a potencialidade maligna do ser humano. Homens capazes de matar milhões de pessoas pelas mais torpes motivações. Eu costumo pensar na expressão pós-guerra à luz de um sociólogo americano chamado Alvin Toffler, quando ele diz que essa expressão pós-guerra, que nasce a partir de 1945, ela é uma expressão completamente equivocada do ponto de vista técnico, porque de 1945 a 1995, segundo Alvin Toffler, renomadíssimo, autor de vários livros, um homem das letras, um homem sério, ele diz que de 45 a 95, no século passado, só houve 3 semanas no mundo em que não houve conflito. Ou seja, o mundo está em guerra, ainda hoje. A despeito de todos os avanços na área de tecnologia, medicina, educação, ciência, o mundo está em guerra. Em vários conflitos, conflitos tribais, conflitos entre países, conflitos étnicos, de todo tipo. O homem está em guerra. E qual é o problema? Ou qual é a solução? Aí você tem múltiplas vozes dizendo qual seria a suposta solução. Uma solução muito proposta, muito verbalizada nos nossos dias é a educação. Quando você senta no sofá da sua casa e liga um telejornal desses, você ouve um cenário no Brasil catastrófico, um problema sério, você logo vem e ouve um paladino da moralidade dizer: olha, o problema do Brasil é a educação. Precisamos educar mais a nossa população. E, obviamente, que nós não somos contra a educação. Mas, se você observar, a história vai mostrar que a educação, embora tenha o seu valor, ela não pode tratar o problema do coração humano. Os conflitos, as guerras, as contendas, as intrigas, as disputas entre os seres humanos se dá por conta da corrupção do coração. Então, o problema, a solução não está na educação. Basta observar, por exemplo, eu gosto muito dessa ilustração porque é muito impactante. Pense no nazismo. O alto comando nazista, com exceção de Hitler, todos eles eram doutores, falavam 3, 4 idiomas,
tinham estudado nas melhores universidades da Europa, conheciam arte, educação, cultura, eram homens do saber. E, não obstante a isso, foram homens capazes de praticar atos tão atrozes como praticaram, de modo que o problema não é resolvido com a educação apenas. O problema do homem está no coração do homem. O problema é esse. E o que é que gerou esse conflito, essas guerras, essas disputas todas? Eu gosto desse quadro, elaborei ele, porque eu tenho falado isso para os irmãos desde 2004. Esse é um quadro do Francis Schaeffer, o grande pensador que trabalhou na Europa pós-guerra. O Schaeffer vai dizer que a queda, o pecado na história da humanidade, rompeu o relacionamento do homem em 4 esferas fundamentais na relação: consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e, sobretudo, e principalmente, em relação a Deus. Isso gerou alguns problemas. O pecado gerou um problema psicológico. O homem, desde a queda, não vive bem consigo mesmo. Adão, antes da queda, não tinha problemas consigo. Ele vivia em paz e harmonia consigo mesmo. No entanto, a partir dele, a partir da queda, o homem não vive em paz consigo mesmo. De modo que o problema não está no outro. Se você ficar um tempo sozinho, você vai arrumar problema com você mesmo. Porque o problema é o seu coração. O homem deveria viver em paz consigo, mas está existencialmente perturbado. Segundo problema, um problema sociológico, o pecado separou o homem do seu próximo. O relacionamento deveria ser amável, marcado pela amabilidade, pela lealdade, pela disposição de servir, foi rompido. De modo que, como disse Sartre, o inferno são os outros, a gente demoniza os outros, a gente cria problema para os outros, porque gerou um problema nas relações humanas. Quando Adão caiu e Deus foi ao encontro dele, o confrontou, ele disse: bem, eu fiz o que fiz porque a mulher que tu me deste, ou seja, já transfere, gera um problema sociológico. E também um problema ecológico, no bom sentido da palavra. Ou seja, o homem que deveria cuidar da criação, agora é um detrator da criação. Ele destrói a criação, que deveria expressar a glória de Deus, que deveria ser cuidada, e o homem foi dado como governador da criação pelo próprio Deus. No entanto, desde então, o homem se torna agora um destruidor da natureza, e o planeta geme por causa do pecado do ser humano. Mas tudo isso foi gerado por causa de um problema teológico. O homem teve seu relacionamento com Deus rompido por causa do pecado. Essa palavrinha indigesta, mas que é explicação racional para os nossos males, para os nossos conflitos, para as nossas guerras. Esses problemas todos só podem ser resolvidos à luz do Evangelho por meio dessa palavra técnica chamada reconciliação. Eu gosto da expressão, o Evangelho da reconciliação, a boa notícia da reconciliação. Por quê? Ninguém pode resolver isso. Ninguém. Seu problema com Deus, seu problema consigo, seu problema com o próximo, seu problema com a criação, não podem ser resolvidos por você. Deus, então, veio ao encontro do ser humano, este ser completamente afetado pelo seu próprio pecado, e então resolve, por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio desta obra chamada reconciliação, a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho é essa boa notícia de que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. E à luz dessa passagem que nós lemos, eu quero pensar sobre 4 grandes verdades sobre a reconciliação na perspectiva cristã. Vejamos então. A primeira delas é a necessidade da reconciliação. Por que o homem precisa de reconciliação? E o verso 19 começa assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o quê? As suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra no Novo Testamento, reconciliação, basicamente ela diz respeito ao restabelecimento da relação entre Deus e o homem. Quando esse relacionamento com Deus e o homem é restaurado, o homem passa a experimentar paz com Deus e paz consigo mesmo. O relacionamento com o próximo muda significativamente. A perspectiva em relação à criação muda também. E com o próximo, tudo é afetado a partir do nosso relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é possível ter um bom relacionamento com o outro se não houver um bom relacionamento com Deus. E por que é então necessária essa reconciliação? Por causa da transgressão, por causa do pecado. Nós temos esse problema herdado pelo fato de que somos filhos
de Adão, herdeiros da culpa e da condenação de Adão. Essa expressão que aparece aí, transgressão, ela aponta para o fato de que Deus estava reconciliando consigo o mundo, porque o mundo inteiro pecou em Adão. O que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos inclui todos. E quando o texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não quer dizer aqui o universalismo, de que todos serão salvos, mas de que Deus estava reconciliando, trazendo de volta aqueles que são seus. Ou seja, essa palavra é uma palavra de graça, e a necessidade é fundamental, porque o homem precisa de Cristo para voltar-se para Deus. Duas razões básicas aqui. Primeiro, o homem precisa se reconciliar com Deus porque o pecado o afasta de Deus. Essa é a necessidade primária. O pecado é o que separa o homem de Deus. Seu maior inimigo é você mesmo. É o seu coração, é o meu pecado, é o seu pecado, é o nosso pecado. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas de nossa vida. De modo que o problema básico do ser humano é que ele é um transgressor da lei, ele vive como escravo do pecado. Os nossos pecados, como disse Isaías, fazem separação entre nós e Deus. Eu gosto de Isaías porque ele, tal como outros profetas, eles usam imagens muito fortes para dar contundência à mensagem. Ele diz, olha, vocês aí, que acham que estão abandonados por Deus, vamos lá. Deus está cego? Não. Deus está com as mãos mirradas? Não. Deus está com os ouvidos tapados? Não. O que faz separação entre vocês e Deus? São os vossos pecados. Ou seja, é o pecado que cria o que os antigos chamavam de céu de bronze, que se interpõe entre nós e Deus. De modo que o homem precisa de reconciliação, porque o pecado o afastou da fonte da vida. E Paulo vai dizer que Deus, da sua misericórdia, não esperou o homem vir ao seu encontro. Deus veio ao encontro. Deus estava consigo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo, a humanidade, a pessoa humana. Isso é maravilhoso. Uma segunda razão pela qual o homem precisa se reconciliar com Deus é porque todo impulso do seu coração é contra Deus. O impulso do coração é a inclinação da nossa natureza. Nós não podemos subscrever nenhuma filosofia, nenhum ensino que parta do pressuposto de que o homem é por natureza bom, porque o nosso coração não é. Pastor, senhor insiste muito nisso. Eu insisto porque essa é uma doutrina fundamental. Se você não entender isso, você não vai compreender o que é salvação. Há uma inclinação, uma disposição da nossa natureza, não para as coisas de Deus, mas para as coisas da nossa carne. Exemplo clássico, o filho pródigo. Ele está na casa do pai, desfruta dos bens do pai, do amor do pai. Não havia nenhuma razão para ele se rebelar contra o pai, mas no seu coração havia um impulso, não em direção ao pai, mas em direção ao país distante, de modo que ele deixa a casa do pai e vai em busca de ilusões, e se arrebenta por completo, porque fora da casa do pai, fora da comunhão com o pai, fora da fonte de vida que é o próprio pai, não pode haver felicidade. Se nós permanecermos em rebeldia, não haverá esperança para nós, de modo que o filho arrependido regressa para a casa do pai. Portanto, de todas as necessidades humanas, a maior de todas é a reconciliação com Deus por meio de Cristo. Se você pegar a sua Bíblia em Romanos 5, o texto começa, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a justificação, a reconciliação, esta comunhão com Deus é restabelecida pela fé por meio de Cristo. Esta é a nossa necessidade maior. Cedo ou tarde, nós todos iremos cruzar os portões da eternidade, e naquele dia o que vai fazer diferença é se nós fomos reconciliados com Deus ou permanecemos na condição de rebeldes contra Deus. Em Cristo e somente em Cristo é que nós somos reconciliados com Deus. Essa é a necessidade. Quem é o autor dessa reconciliação? Quem é que propôs essa reconciliação? O verso 18 diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de quem? De Deus. Não devemos nos cansar de dizer isso. A reconciliação é uma iniciativa de Deus. Como é que funciona na lógica das relações humanas? Se você ofende uma pessoa, é você que tem que buscar essa pessoa. Falar, olha, eu pequei contra você, você me perdoa. E especificar a ofensa.
e reconciliar-se com essa pessoa. O escândalo do evangelho é que o ofendido busca o ofensor. Não foi Deus quem ofendeu o homem, foi o homem que ofendeu a Deus. Mas o homem, o ofensor, estava extraviado, rebelde, refratário, como proscrito, longe de Deus. Deus poderia entregá-lo à sua própria sorte, à perdição eterna. Mas o que Deus fez? Tudo provém dele. Deus tomou a iniciativa de trazer de volta este ser rebelde. O escândalo é que o Deus ofendido é que nos busca e nos promove a reconciliação. É isso que estampa mais fortemente a graça. O evangelho não é o homem buscando a Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. Isso é maravilhoso. É nesse sentido que só o evangelho tem essa mensagem. A mensagem de que Deus está em busca do homem. Não é o homem que está em busca de Deus. É diferente. Jeremias diz assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. É um amor eterno, porque eterno é o nosso Deus. Desde a eternidade fomos objetos deste amor. A Bíblia não vai falar de Deus tendo necessidades, porque não tem. Ele é suficiente em si mesmo, sua natureza é perfeita. É o homem que precisa reconciliar-se com Deus. Mas porque o homem está tão afetado pelo pecado e porque não consegue fazer esse caminho de volta para Deus, Deus vai em busca do homem. Não é o homem indo ao céu, é o céu descendo e vindo ao encontro do homem. O que é o Natal? É a encarnação. Deus fazendo gente, Deus vindo em busca de perdidos, Deus indo ao encontro de gente como eu e você, Deus escolhendo amar pecadores, planejando salvação, executando salvação, aplicando salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Começa com quem? Com Deus, nunca com o homem, sempre com Deus. Isso significa que a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados e a libertação das consequências do pecado tem a sua origem em Deus. De modo que quando nós evangélicos falamos que a salvação é pela graça somente, nós tributamos somente a Deus a glória. Não há nada na sua salvação que tenha o seu toque. É tudo fruto da soberana graça de Deus. Se você disser, isso aqui é parte minha, a salvação já foi manchada pelo suposto mérito humano. É iniciativa divina. De modo que o profeta diz: ao Senhor pertence a salvação. Porque é Ele quem tomou a iniciativa de salvar. E se Ele não tomasse a iniciativa de salvar, você não seria salvo jamais. Porque o seu coração não tem disposição para as coisas do Senhor por natureza. Às vezes você prega para uma pessoa, ela não é cristã, você fala de coisas que te encantam, que te fascinam, fala como o evangelho mudou sua vida, a pessoa ouve aquilo, é como se não tivesse eco, é como se aquilo não houvesse guarida no coração da pessoa para a qual você está se dirigindo. Por quê? O coração humano não tem disposição para as coisas de Deus. A Bíblia fala sobre isso. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há um justo nenhum sequer. Tudo é fruto desta maravilhosa graça, de modo que o autor da salvação é o próprio Deus. E uma curiosidade, Deus decidiu nos amar não para agregar valor a si, repito, mas por um ato soberano de manifestar a misericórdia que Ele tem por gente como eu e você. Deus escolheu nos amar. O teólogo J. Packer diz assim, palavra belíssima: o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Quando você ama alguém, você geralmente ama essa pessoa porque alguma coisa despertou o seu amor naquela pessoa. O amor de Deus é diferente, porque não havia nada em nós que pudesse, caramba, eu preciso amar essa pessoa, como essa pessoa é diferenciada? Não. Ele nos amou sendo nós ainda inimigos. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Portanto, não há nada em nós que atraia o amor de Cristo. Simplesmente Ele escolheu nos amar de um modo incompreensível às nossas mentes. E João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir essa frase? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem tomou a iniciativa da salvação? Deus. Tudo provém de Deus. Quem nos amou primeiro? Deus. É o que a Bíblia ensina. E o nosso amor por Ele é resposta a este amor soberano e eterno. Terceiro elemento.
o agente da reconciliação. O autor é o próprio Pai, mas quem é o agente? É Cristo. Observe os versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, é Ele quem tomou a iniciativa da salvação, que nos reconciliou consigo mesmo, agora o agente, o meio, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso Jesus é o pontífice. A ponte, lembra aquelas ilustrações bem comuns, desde a infância a gente ensina as crianças, a ponte que liga o homem a Deus. Cristo é essa ponte, o sumo pontífice, aquele que nos liga, aquele que nos conecta, aquele que nos reconcilia com Deus, de modo que ninguém jamais será reconciliado com Deus, senão por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo, o Filho, porque tudo que Deus faz em favor do ser humano, o faz por meio de Jesus Cristo. Ele é o centro. Deus fez o maior de todos os sacrifícios para reconciliar o homem. Ele entregou seu Filho como sacrifício propiciatório naquela cruz. Ele nasceu para morrer e por meio da sua morte nos reconciliar com Deus. E esta é uma obra exclusiva de Jesus Cristo, de modo que a gente afirma, e esse é um credo antigo da igreja, que Cristo é o único Salvador e suficiente Salvador, ou seja, único e também é suficiente, não precisa da ajuda nem mesmo dos homens. Cristo é suficiente para a nossa salvação. João capítulo 1, versos 1 e 14, falando do mistério da encarnação, João escreve e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, o propósito pelo qual Jesus Cristo nasceu foi revelar o caráter do Pai, a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, o caminho de volta para o Pai, de modo que quando Filipe pergunta, olha, fala-nos qual é o caminho para Deus, ele, olha, já falei tanto sobre isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele é o caminho de volta para Deus, esse Deus que mediu os oceanos com a concha de sua mão, mediu o pó da terra, como diz Isaías, em balança de precisão, ele que criou todas as estrelas do céu e dá nome a todas elas, o Deus Filho, o agente da criação, é também o meio pelo qual nós somos salvos, ele é o pontífice, ele é a ponte, ele é o mediador, o meio pelo qual Deus nos salva. E qual é a base, o fundamento dessa salvação? E aqui eu quero gastar mais tempo falando sobre isso. Com que base Deus pode operar esse milagre chamado reconciliação? Observe então os versos 19 e 21. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, isso é muito curioso, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora o verso 21, o mais escandaloso desses versos. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A reconciliação se baseia numa expressão jurídica chamada imputação, palavra-chave na teologia cristã. Significa que o que houve na cruz do Calvário foi a imputação sobre Cristo dos nossos pecados. Ele morreu uma morte penal, vicária, substitutiva. Ele morre a nossa morte, ele assume a nossa condenação. Foi imputado a Cristo os nossos pecados. Observe que o verso 19 diz que Deus não imputou aos homens os seus pecados. Imputou a quem? A Cristo. Cristo assumiu a nossa maldição. Não é? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi maldito para que nós fôssemos abençoados. E nessa expressão, ou nesses dois versos, há três grandes verdades aqui, correlatas ao que nós estamos tratando, que eu quero apresentar aos irmãos. Passagens belíssimas, observem. Primeiro, Deus não lançou em nossa conta a nossa dívida. Se você observar a oração do Pai Nosso, assim que a gente conhece, né? E nós estudamos exaustivamente essa oração agora na nossa conferência, você tem duas narrativas sobre a oração do Pai Nosso, a de Mateus e a de Lucas. Na de Lucas, que é gentil, ele diz, perdoa os nossos pecados, como temos perdoados aos nossos ofensores. Pecados, ofensa. Lucas faz essa leitura. Mateus, que era um contador, alguém que mexia com números, ele faz uma leitura numa nova perspectiva. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos
devedores. Para Mateus, em harmonia com a Escritura, pecado é dívida. Nós todos somos devedores. Deus é credor. Nós temos dívidas para com Deus. Dívida esta impagável. De modo que Deus, na sua misericórdia, não lançou em nossa conta a nossa dívida. Porque nós não temos nenhuma condição de pagar. Porque os nossos pecados são infinitos diante de um Deus santíssimo. De modo que o que Deus faz naquela cruz, por meio de seu Filho, é imputar em Jesus a nossa dívida, os nossos pecados. Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, de modo que não há nenhuma pessoa que possa dizer, eu não devo nada a Deus, eu não tenho nenhuma dívida para com Deus, eu não tenho nenhum pecado para com Deus. Não, não. Todos nós temos, mas o sinal da misericórdia é que Ele não lançou em nossa conta a nossa dívida. O salmista diz, em um momento no saltério, que se Deus observasse as nossas iniquidades, nenhum de nós permaneceria de pé. Deus, no exercício da sua misericórdia, Ele susta o juízo, Ele susta a dívida, lançando sobre o seu Filho, e esse é o segundo ponto. Deus lançou na conta de Cristo a nossa dívida. Observe o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Pergunto a vocês, Cristo em algum momento pecou? Não, jamais. Jamais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, não seu pecado, mas o pecado dos homens. De modo que Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Agora observe, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. De modo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Cristo morre, não morre pelos seus pecados, morre pelos nossos pecados. Ou seja, Deus lançou na conta de Cristo a nossa dívida, porque Deus é um Deus justo e não toma o culpado por inocente, de modo que a justiça deveria ser feita. E como o homem não podia pagar a dívida, Deus fez o inimaginável. Deus escolheu lançar sobre o seu Filho as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas misérias. No versículo 21 diz, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. De modo que quando eu penso na cruz de Cristo, que é o tema central do Evangelho, eu penso na maior demonstração da justiça e do amor de Deus. Ele não está ali por culpa sua, está ali por minha culpa, é a minha transgressão. Ou como um poema antigo de um poeta batista no Brasil, Joia Júnior, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Ou seja, eram os meus pecados. Eu mereço a cruz, eu mereço a maldição, eu mereço o juízo, a condenação e a morte. No entanto, Deus lançou sobre a conta do seu Filho. Isaías é mais enfático e traz uma palavra dura quando diz assim, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De modo que Cristo faz aquilo que é um escândalo para os anjos. Ele assume a maldição dos homens. Ele morre em nosso lugar. E o mais extraordinário de tudo, Deus lançou em nossa conta a justiça de Cristo. A justiça foi imputada a nós. A nossa culpa é imputada a Cristo e a justiça de Cristo é imputada a nós. É uma troca injusta, mas é maneira de Deus justificar o injusto, lançando sobre o Filho a nossa condenação e lançando sobre nós a justiça que é dele. O verso 21 diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Com que propósito? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. É curioso como as pessoas, elas pegam expressões hebraicas, né, muito popularizadas no Antigo Testamento, para fazer clichês. Por exemplo, expressões como Jeová Jireh. O camarada não tem um conto no bolso, compra um carro fiado, né, fala Jeová Jireh, Deus proverá. Aquela passagem não está falando sobre comprar carro sem dinheiro. Aquele carro está falando que Deus vai prover, não é fundos para você ter uma vida melhor. Aquela passagem está falando que Deus vai prover um cordeiro para substituir o seu pecado. Está entendendo? Não é sobre essas questões que a teologia da prosperidade pega, usa e abusa. Quando a Bíblia fala Jeová Jireh, quando Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro, Deus está falando, Abraão está falando, sob a orientação do Espírito, é que Deus proveria, como proveu de fato, alguém que substituiria a nós na cruz, que assumiria a nossa maldição, e Deus proveu, é Cristo. Quando a Bíblia, por exemplo, usa a expressão Jeová Nissi,
O Senhor é a nossa bandeira, Cristo é a nossa justiça. É sobre estes fundamentos teológicos que a palavra então está lançando mão. Algo extraordinário que Deus fez em nosso favor. Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa justiça. Ele é o cordeiro que Deus proveu para a nossa salvação. De modo que nada do que ele fez, nada do que ele sofreu é culpa dele. Ele sofreu as nossas culpas, as nossas misérias. E a nossa salvação não é mérito nosso, é justiça dele. Ele assume a nossa maldição e nos concede a sua salvação. Tudo isso por obra da sua maravilhosa graça. De modo que Colossenses 2,14, Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida, pecado, que era contra nós, e constava de ordenação, qual era prejudicial. Como é que ele removeu isso? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A cruz é a maneira de Deus limpar, justificar, reconciliar, trazer de volta o homem perdido em seus próprios pecados. A cruz para nós é a maior glória, porque é por meio dela que Cristo paga a nossa dívida e acredita a sua justiça a nós. E no versículo 20 ele vai falar sobre a oferta da reconciliação, de modo que todos os cristãos alcançados por essa graça são agora chamados de embaixadores em nome de Cristo. De sorte que somos, Paulo inclui a si e aos cristãos para os quais ele escreve, dizendo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É Deus quem provê a reconciliação, mas o homem não está isento da sua responsabilidade. O homem tem que se arrepender, tem que confiar em Cristo, tem que voltar-se para Cristo, embora este voltar-se misteriosamente também seja um dom de Deus. Cada cristão reconciliado é, portanto, um embaixador, levando esta boa nova da graça salvadora. Quando o pródigo arrependido volta para a casa do Pai, ele não ouve outra coisa senão uma palavra de aceitação, de reconhecimento, de boas-vindas. Enquanto ele ainda ensaiava um discurso pronto, o Pai o abraça, o beija, o recebe, dando sinais claros de que aquela parábola é uma parábola sobre o amor do Pai, que recebe pecadores por meio da obra de Jesus Cristo, o seu Filho. E só há um caminho para isso. O caminho é o Evangelho, essa mensagem de reconciliação. Uma das coisas mais interessantes em Jerusalém, para aqueles que já tiveram oportunidade de visitar, é do alto da colina do Monte das Oliveiras, você vê toda a planície, toda a cidade de Jerusalém, do alto. E foi do Monte das Oliveiras, ou a partir do Monte das Oliveiras, quando você tem uma visão geral da cidade, que diz a narrativa que Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele lamentou o quadro terrível em que vivia aquela cidade. As pessoas vivendo na contramão de Deus, como inimigas de Deus, não em oposição a Deus, como rebeldes de Deus, embora serem o povo da lei. E Jesus chora porque era um povo impenitente, rebelde, refratário, com o coração endurecido. Ele ora por aquela cidade. E ele chora, ora e chora, porque o povo tinha endurecido o coração. E todas as vezes que um homem endurece o coração, ele está pavimentando sua caminhada, sua trajetória para a perdição eterna. Ele, então, lamenta que, a despeito de Deus ter feito tudo, vindo ao encontro do ser humano, o ser humano ainda continua obstinado, rejeitando o Evangelho, rejeitando a Boa Nova, rejeitando a graça de Deus. De modo que Paulo encerra esta perícope, este parágrafo, com a seguinte exortação: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Isso é muito sério. Gente que ouve o Evangelho, mas é como se recebesse a graça em vão. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós precisamos atentar para a mensagem do Evangelho. E uma das coisas mais importantes que um pastor pode fazer é pregar o Evangelho constantemente para a sua congregação. Nós tínhamos uma prática, não vou entrar na discussão se essa prática era boa ou ruim, mas era muito comum dividir os cultos entre culto doutrinal e culto evangelístico. Então, o culto evangelístico era para aqueles que não eram cristãos, e o culto de doutrina para aqueles que são cristãos. No entanto, o Evangelho tem que ser pregado constantemente para nós, porque o nosso coração sempre
é tendencioso a acreditar que nós podemos resolver o nosso problema pelos nossos méritos, justiça própria, quando na verdade é Deus e somente Deus quem provê o caminho, e o caminho é Cristo. E essa mensagem de reconciliação precisa ser pregada constantemente, porque Paulo sabia que havia muitos cristãos tomando a graça de Deus em vão, acostumados com as coisas sagradas, com a linguagem evangélica, com os hinos evangélicos, com a liturgia evangélica, mas vivendo aquém do evangelho. Paulo diz, olha, eu vos exorto, não recebam a graça de Deus em vão. Essa graça que salva, ela educa, ela transforma. E digo mais, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. O dia é hoje. Todo dia de arrependimento, é dia de voltar-se para Deus e dar graças pela reconciliação que Ele mesmo providenciou por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você leia comigo Isaías 55:6. Vamos ler juntos? Essa palavra foi profetizada há muitos séculos atrás, e como ela é oportuna e própria ainda hoje. Buscar enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É hoje o dia de buscar o Senhor. Eu quero contar para vocês uma história muito interessante que se deu na Inglaterra. O retorno, um casal esperando o retorno de um filho, esperando o retorno do seu filho. Essa história foi publicada em um jornal, há muito tempo atrás. Muito curiosa essa história. Um casal no interior da Inglaterra, que é um país relativamente pequeno, tinha um único filho. E o garoto cresceu e manifestou os impulsos de Adão, rebelde, obstinado, ingrato, não reconhecendo o amor daquele casal, dos seus pais. E quando ele alcançou a maioridade, ele falou, olha, agora chega, eu não me sinto amado por vocês, não quero mais compromisso com isso aqui, eu vou embora. E foi embora. E viveu distante dos pais. E era um casal já de certa idade. E viveu assim. Ele tinha aprendido uma profissão, para a terra para a qual ele foi morar, ele conseguiu se desenvolver, trabalhar, casou-se com uma linda mulher, teve o primeiro filho, depois tiveram o segundo filho, e um dia eles estavam fazendo um passeio, e o filho mais velho disse assim para ele, pai, na escola, meus colegas falam sobre os seus avós, eu não conheço os seus pais. Onde vive o meu avô? Onde vive a minha avó? É que ele partiu o coração dele. Ele então conversou com a esposa disse, olha, eu sempre disse para você, seria importante você buscar a reconciliação com seus pais. Ele pensou naquilo, pensou, mas estava sem jeito, passaram-se anos. E ele então esboçou uma carta, escreveu e enviou. E o conteúdo da carta era basicamente o seguinte, eu errei, eu peço que vocês me perdoem, mas eu estou constrangido em voltar para casa. Eu vou pedir um sinal a vocês, eu estou casado, tenho uma esposa, 2 filhos, eu vou passar, e o trem passava em frente à casa deles. Se eu passar pela porta da casa e eu encontrar um lenço branco na porta, é sinal de que vocês me perdoaram, eu vou descer, reconciliar com vocês e apresentar minha família. E ele foi. Naquele dia, a narrativa no jornal diz que ele passou mal à noite, tanta tensão e ansiedade. E no dia oportuno, ele vai com a família e o trem, quando dobra a esquina, a curva, quando avista a casa, ele vai se aproximando, e o que ele vê não é um lenço, mas a varanda inteira, cheio de lenços brancos, e um casal de idosos, cabelos brancos, à porta, esperando o filho que se distanciou por tanto tempo. Este é um símbolo da graça de Deus, de um Deus que respeita as nossas decisões, por mais equivocadas que sejam, nós nos extraviamos do caminho, e esse é um Deus em expectativa, esperando o retorno. E a palavra do Evangelho é essa palavra de reconciliação. Por isso Paulo diz, eu vos exorto que vos reconcilieis com Deus, voltar-se para Deus. E Deus, na sua graça, em Jesus Cristo, Ele recebe pecadores como eu e você. Esse é o escândalo do Evangelho. Ele disse que não veio para os sãos, o médico é para os doentes. Quem se julga bom, está tudo certo, siga seu caminho. Mas se você se sente doente, pecador, miserável, carente desta graça, Deus nos recebe a despeito de quem somos. Há um hino no Cantor Cristão, o hino 231, eu copiei aqui uma parte do hino, que eu gosto muito. Vem, filho, vem. Olha o que diz. Do país distante, onde tu não tens pai, nem pão, nem casa, vem, filho, vem. Tu serás bem-vindo no celeste lar.
Deus, o beijo de perdão, te espera dar. Essa é a palavra do Evangelho, o Evangelho da reconciliação. Um Deus que nos recebe e nos dá o beijo do perdão. Louvado seja o seu nome pelo Evangelho. Ai de mim, se não fosse o Evangelho. Ai de você, se não fosse o Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Louvado seja então o seu nome. Aqueles que já foram reconciliados, alegrem-se na salvação. Vivam à altura do Evangelho. Vidas superlativas, alegres, substanciais, não nas suas misérias, mas uma vida realmente em consonância com o Evangelho. E aqueles que porventura estão na igreja, que se acostumaram com o sagrado, que são amigos do Evangelho, mas que não foram reconciliados com Cristo, meu amigo, você não tem gerência do tempo. É hoje que você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Hoje, o Pai, um beijo de perdão, deseja te dar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Curve a fronte, vamos falar com Deus, dando graças a Ele pelo Evangelho. Nós vamos cantar uma canção, mas antes disso nós vamos orar. Agradecidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, nós te bendizemos pela grandeza do Evangelho. Esta palavra é doce para nós, preciosa e cara. Obrigado porque o Senhor providenciou o caminho de volta para o céu. Nós mesmos nos extraviamos do caminho, nós reconhecemos que somos todos transgressores, merecedores de condenação e juízo eternos. Todavia, Senhor, de um modo incompreensível a nós mesmos, o Senhor nos amou desde a eternidade, nos chamou para si. Obrigado pela palavra do Evangelho, pela mensagem da reconciliação. Obrigado porque por meio do seu Filho, o Senhor realizou uma obra extraordinária, perfeita, definitiva, cabal. O Senhor nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Obrigado por esta boa notícia do Evangelho. E que nós possamos, Senhor, sempre ser agradecidos por esta redenção que é em Jesus Cristo. Te louvamos porque esta palavra um dia alcançou o nosso coração e ela tem feito a diferença. No mundo religioso como o nosso, alienado do Senhor, onde as pessoas buscam seus próprios caminhos, nós te louvamos porque nós seguimos o caminho que o Senhor preparou. E o caminho é Cristo crucificado e ressurreto. Louvado seja o teu nome. Oramos por aqueles que estão entre nós, que tiveram um ano difícil, um ano adverso, um ano seco espiritualmente. Que 2015, Senhor, seja um ano diferente, que chuvas dos céus sejam derramadas sobre áreas séquidas do nosso coração, a fim de que a palavra do Evangelho possa frutificar em nossas vidas. Oramos por aqueles que estão acostumados com toda essa linguagem e já sabem até de memória, que já sabem na mente o conteúdo do Evangelho, mas que não foram transformadas ainda. Que esta palavra da reconciliação possa produzir frutos e pessoas hoje aqui recebam o beijo do perdão do Senhor. Que gente hoje aqui possa promover festa nos céus, à medida que se arrependem e creem no suficiente Evangelho da graça. Obrigado por esta igreja, porque a despeito de todas as lutas, ela segue firme pregando Cristo e Cristo somente. O Evangelho da graça de Deus. Permita, Senhor, que em tudo isso nós possamos nos alegrar e esperar inteiramente no Senhor. É com gratidão que nós oramos, agradecidos, porque agora nós somos amigos do Senhor, por meio de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.